o mercado digital ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro digital. Cara, você tem uma empresa de venda, se você não vender, você vai quebrar. Meu Deus, cara, quanto problema. Não... Ué, você é pago para isso, não aguenta, pega a tua carteirinha e vai voltar pra CLT. Os caras não têm experiência, nunca subiram campanha na vida, se subiram uma, duas ali, o cara quer cobrar ticket de gente grande que já tá há anos no mercado. Por que o cliente vai contratar você se não consegue nem gerar resultado para você? Para mim, cara, com inteligência artificial, a parte de uma agência está com dias contados? Tá muito alta isso, né? A IA vai substituir o gestor, vai substituir uma agência. A gente já tá no boom da IA ou não tá? O que tá acontecendo no mercado, principalmente depois de novembro de 2022 ali. E no mercado de agência, eu acho que... Eu vou falar aqui coisa que você provavelmente já sabe, a galera que vai assistir isso aqui também. Mas não substitui, mas eu acho que vai facilitar muito o processo de muita coisa. O próprio Facebook, o próprio Google Ads são ferramentas de inteligência artificial, né? E desde 2017, 2018, eles já querem, então, numa briga, né? Uma briga ali para ver quem que vai lançar primeiro, né? IA, etc. Perfeito. E eles sempre vão lançando ferramentas justamente para isso. É lógico que o Facebook, ele quer cada vez mais, né? Em vez de estar dando, né, ele quer facilitar que os anúncios sejam feitos pelos próprios empresários para que ele não seja um intermediador ali, não precisa ter uma agência para intermediar. Eu acredito que isso ainda tem bastante coisa para acontecer, né? Tem bastante coisinha para acontecer, ferramentas estão em testes, mas no caso da agência, eu falo que o gestor ou a agência ela não vai ser substituída, mas o profissional que talvez seja só apertador de botão, ele vai ficando para trás, ele vai ser substituído. Tem muitas coisas hoje dentro de uma agência que ela já pode ser automatizada, tá? Que desde criação de onboarding, desde criação onboarding, subir campanha já, tá? A gente já está fazendo teste de subir campanha, um cliente preenche um briefing, já tem as informações, já faz toda a criação da campanha ali, mas nada substitui ainda ter um profissional atrás. Então, não vai, mas eu acredito que os profissionais que são apertadores de botão, eles vão ficar para trás. Beleza, tendo em vista isso que tu falou, quando a gente para pensar, automaticamente a IA ela vem potencializando, fazendo com que você tenha menos colaboradores, mas muito mais resultado. É isso que tu acredita hoje? O que tu pensa sobre? A minha visão da IA é que tem muita gente que romantiza muito, né? A gente que tá no mercado de algum tempo sabe como é que é. No mercado de anúncios, principalmente, a galera que roda muito anúncio, seja produto de venda direta, seja lançamento, etc. O que vende, a gente sabe que é oferta, né? A comunicação. E tem muito profissional que eles acabam romantizando muito a isca, a oferta, etc. para vender. Dito isso, qual que era a pergunta mesmo? Se tu acredita que com IA vai potencializar, diminuindo a quantidade de colaboradores. O cara vai como se ele ganhasse braços, vamos dizer assim. Já viu que eu sou no flow, né? A galera que tá em casa ouvindo assim, eu vou respondendo e vou longe. Então, vai vir, justamente isso daí é para ganhar tempo. Essa questão de romantizar muito é que tem gente que vai cair num anúncio, vai cair num lançamento, num webinário, numa aula, às vezes até num podcast e vai assim, meu Deus, fudeu, se eu não cair pra IA agora, se eu não for entrar agora, eu perdi, nunca mais eu vou entrar, eu vou perder o hype do momento. Não é bem assim. Tem muita coisa que a IA faz hoje, assim, não tá escrito que ela já potencializou nosso trabalho, nosso negócio, mas tem muita coisa que ela não vai fazer ainda. Perfeito. Tem muita coisa que não vai fazer ainda, que tem que ter um profissional atrás pilotando, tá? Mas a IA, principalmente, ela tá hoje no nosso negócio, principalmente no negócio da agência e dentro das empresas, é para ganhar tempo, tração e muita coisa. Para substituir tarefas que são repetitivas demais. Eu acho que isso a IA tá fazendo muito bem. Tá? Mas não tem uma IA hoje, pelo menos eu desconheço, isso vocês podem me falar, mas que vai fazer tudo, né? Que vai bater a bola, que vai correr para a área, vai cabecear, vai ir lá, vai apitar. Acho que isso ainda não existe. Mas etapas, né, dentro de um processo operacional, dentro de uma empresa, ela já está fazendo e está substituindo muita gente. Mas aí onde que fica aquele insight, né, cara? Você aprende a pilotar, né? Chega primeiro. Eu mesmo fui um cara que eu fui muito resistente. Isso meu terapeuta já falou para mim. Cara, eu sou muito resistente à mudança, né? Resistente e tal. E o próprio, acho que o ChatGPT, por exemplo,
Eu demorei acho que 6 meses, 7, 8 meses pra Caraca. mexer. E depois que mexi, né? E hoje Nunca é o mais melhor larguei a mão. colaborador. Eu assim, caralho, mano, eu sou burro demais, cara. Como é que eu fiquei tanto tempo sem? Só que hoje, né, a gente treina nossos colaboradores, hoje todo mundo utiliza, né, IA dentro para melhorar os processos e para ganhar agilidade em muita atividade. Boa. Cara, e tu acha que o cliente final da agência ele já tá pronto realmente para receber a IA? Porque vou te dar um exemplo, vindo aqui pro podcast, no elevador, estavam duas meninas e aí uma delas falou: "Ah, mas do que é a cal que tu tem hoje mesmo?" "Ah, é para apresentar a ferramenta, pra gente aprender a usar e tal." E a outra falou: "E qual ferramenta que é?" Ela respondeu: "Ah, o Gemini." Pô, pra gente é tão comum no dia a dia, mas será que o cliente na ponta final já tá pronto para receber isso? Como que tem sido esse movimento com as agências? Pô, no mercado de agência tem uma coisa que eu tô usando bastante em todas as nossas aulas, que é o seguinte, e com alunos também. O mercado digital ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o digital. Perfeito. Ou seja, tem muito empresário que não está preparado para o digital. Principalmente o mercado, por exemplo, de tráfego, de geração de demanda de agência. A gente somos pagos para gerar demanda para as empresas, né? E falando com os outros donos de agência também, tem muito dono de agência que não investe em captação, que para mim é um absurdo, acho que é um ridículo isso. Mas o que está acontecendo? O mercado é para todo mundo, nem todo mundo é para o mercado. Tem muito empresário que vê essas ofertas romantizadas, vê um anúncio, vê algum cortezinho de um podcast. Meu Deus, eu preciso colocar um agente de IA. Esse agente de IA, ele vai responder, ele vai ligar para a pessoa, ele vai fechar a venda, ele vai... Assim, cara... E eu fico sentado sem fazer nada e ele passando por mim. Porra, claro, tá fácil. Fazer porra nenhuma. Cara, tem hoje, dependendo do produto, do serviço, que já faz muita coisa. Mas, por exemplo, a gente de IA de ligação, não sei como é que estão os testes de vocês, pra gente é uma bosta. Não funciona ainda 100%. Fazer transcrição de ligação, de reunião, tudo isso, sim, mas a de ligação gravada e coisa, pra gente não funcionou ainda. Em inglês, boa, funciona bem direitinho se bem configurado. Pra outras línguas, mano, Nada ainda. não é tão bom. Dá pra fazer? Até dá. Mas fica uma gambiarra, dá delay. Percebe-se que não é natural, sacou? E aí diminui a conversão, não tem mágica. E aquilo, né? Tipo, a gente tá hoje, né? A gente não sabe que é 3 meses, 6 meses. Porque tá avançando Exato. muito rápido. Mas... não é para todo mundo ainda, tem muito empresário que não está preparado ainda, eles vejam uma oferta, eles acham que vai mudar a vida deles e não vai. O tráfego pago mesmo, por exemplo, ele hoje em dia ele é 10%, né, gerar demanda para as empresas, se não tiver comercial, uma implementação de comercial não funciona. Agora há pouco, antes da gente estar nessa gravação aqui, eu estava conversando com uma consultoria de agência, e a agência estava com um cliente lá que gerou 600 leads, 600 oportunidades e não venderam nada. Eu assim, cara... Pode ser, né, que o lead de qualidade seja ruim, a gente sabe como é que é. Mas, cara, duvido sim. De 600 não tem ter uma um que fosse bom, não faz nem sentido. Um lead bom, né? E então, hoje em dia é muito comercial, é muito implementação, né? Tem que ter o CRM. A IA, ela vai auxiliar muito em muitos processos, só que o mercado, ele amadureceu muito, mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Assim, principalmente no mercado offline, cara, de empresários, assim... Às vezes, esse exemplo que você deu do Gemini, assim, às vezes eu converso com alguns empresários, assim, cara, que às vezes a gente vai dar consultoria, que a gente vive isso todos os dias. Exato. E pra gente, a gente vive numa bolha, né? A gente tá no digital, a gente tá numa bolha. Cara, se a gente sair dessa bolha, vai no elevador e conversa com uma pessoa de outro mercado, tu vai ver assim, caralho, cara, que mundo que a gente vive ou que eles vivem, né? Parece que é totalmente diferente. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para amadurecer. A internet, ela possibilitou isso, mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. E hoje, para uma agência que está querendo escalar, tu acha mais importante esse cara, ele tá vendendo, por exemplo, alguns serviços atrelados à IA ou à estruturação comercial? Ou o que tá rolando de mais vendável para ti no cenário de agência? Cenário de agência, cara, depois de tanta gente com resultado, dos eventos que a gente fez... A gente, por exemplo, hoje eu tenho uma operação também, né? O Breyer conhece bem, a gente já conversou sobre isso. Tenho, e eu não me desfaço da operação, por quê? Porque eu falo sobre isso. Eu não vou ensinar a pessoa a fazer uma coisa que também eu não faço ali. Então, para mim, não faz sentido. Junto com isso, a gente é uma operação 360. O que é? Eu tenho todos os serviços que o cliente precisar. Isso não quer dizer que eu vendo todos os serviços. A gente tem o 80-20. O que é o 80-20 hoje, né? O Chutcott, né? Pareto. 20% que gera 80% do resultado. Para o nosso caso cara, tráfego, geração de demanda, 10%, só que os outros 90% é comercial.
E o comercial, ele tá relacionado com o quê? Com uma implementação de um CRM de vendas, pelo menos, com um treinamento de vendas para os clientes, que o nosso trabalho hoje de agência, ele está muito mais relacionado com a educação, que é educar os empresários, educar a equipe dos empresários de como é que funciona. Então, comercial, treinamento de vendas ali, essa parte de educação, tá? Esse é o 80/20. Fora que a gente tem mais de 20 serviços que a gente pode estar oferecendo. Captação, treinamentos paralelos aí que a gente pode entregar, pacote de posts, cara, muita coisa que a gente pode fazer. Só que o nosso 80/20 sempre vai ser tráfego, geração de demanda e implementação de comercial. Quando o cliente ele não contrata a implementação do CRM, porque pode acontecer, né? Chegando numa reunião ele pode acontecer, a gente tem às vezes um treinamentozinho pocket que a gente tem que empurrar, porque o que vai acontecer no cenário de agência? O cliente vai reclamar que o lead está desqualificado. Né? Você já teve agência, sabe como é que é. O lead está desqualificado, não está vendendo. Para mim não faz sentido. A gente faz um anúncio de captação. A pessoa clica lá no anúncio de uma estética avançada para pedir mais informações num procedimento que vai colocar bumbum. Porra, a pessoa não está qualificada? Pode ser. O que acontece? Ela clicou no anúncio, a intenção ela teve. Só que ela não está no momento de compra, ela não entrou no Instagram. Porra, eu vou entrar no Instagram hoje e vou colocar bumbum, né? Vou procurar aqui, eu preciso colocar bunda. Cara, não é assim que acontece. As pessoas, né? A gente faz o anúncio, a pessoa é impactada, o CTA, o criativo, chamou atenção, a cópia, a oferta, teve o opt-in, clicou no anúncio, foi para uma página, foi para o comercial, WhatsApp, etc. E por conta disso, né, as pessoas daí depois é comercial. Então a geração de demanda teve. O lead não está qualificado, cara, não existe. Né? Ele pode não estar qualificado? Pode. Mas é comercial. E tem que ser feita uma nutrição, né? Às vezes a pessoa não está no momento de compra, mas ela recebendo uma nutrição, recebendo um modelo de pagamento diferente, ela vai acabar virando. Pagamento, eu acho que, principalmente agora que a gente está gravando esse podcast, é muito atendimento. Tá? O atendimento entra na questão do comercial, que a gente está batendo muito. A pessoa clicou no anúncio, cara, não estava consciente do problema. Agora eu tô curioso, quero saber. Ela vai pesquisar mais informações, ela vai pesquisar uma empresa aqui, uma empresa ali. Então, o que ela ganha? Quem que ganha é preço? Cara, nem sempre é preço, né? Pode ser preço, às vezes o procedimento é 10 mil, que é 40 mil, a pessoa talvez vai pensar. Mas, cara, é relacionamento. Por que o de 40 é 40 e o de 10 é 10? Né? Exato. Então, no MetaAds é isso, é muito relacionamento, as pessoas elas querem ser acolhidas, querem ser bem recebidas. A IA, ela faz parte disso, numa pré-venda, assim, né? Tempo de resposta, alguma coisa, mas muito mais vem a questão da humanização. No Google Ads, a pessoa entra você está precisando de algum serviço, tá? Um pet, alguma coisa ali. Você vai onde? Vai no Google, vai pesquisar. Só que é algo urgente. Daí o cara você vai ligar para 1, 2, 3, 4, 5. Se que demorar a resposta, cara, tu vai no que for mais rápido. Ou seja, atendimento comercial, mais uma vez. Tá? Então, 2 serviços, o comercial, ele hoje, a entrega de comercial, a implementação do CRM, treinamento de agentes de IA, né, para fazer essa pré-venda, porque o tempo de resposta ele é muito importante, mas isso não substitui ter um humano para fazer a humanização. Por isso que entra essa questão da agência ser muito educação, que a gente educa o empresário e educa o atendimento comercial dele. A questão de educar, a gente fala para ele, cara, eu não vou ensinar vocês a vender, né, senão vai dar ruim. A gente vai explicar como é que funciona que o lead da internet é diferente do lead que passa numa loja, num plantão, etc. E a gente vai explicando tudo isso e tem gente que é muito receptiva, né? Tem técnicas pra gente chegar, que a gente não pode chegar na casa. Vou chegar na tua casa, tá tudo uma bosta. Não, a gente não vai falar isso. A vontade às vezes dá, né? Mas a gente não vai falar isso, né? A gente faz um carinho e tal, vai indo pelas beiradas, vai comendo até chegar no momento e vai falando. Só que esse processo de educação, ele demora. Às vezes tem que implementar um sistema, tem que fazer algumas mudanças, então é todo um trabalho de educação. Aí junto com esse trabalho de educação, quando o cliente não contratou CRM ou ele não está executando o treinamento que a gente deu, e quando ele reclama, a nossa consciência de agência está tranquilo. Porque a gente fez o que estava ao nosso alcance. Volta, mercado digital é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o digital. Perfeito. Ou seja, a gente fez a nossa parte. Não adianta a gente querer se martirizar. Nossa, meu Deus, não está gerando resultado. Gerei 5 mil leads e o cara não vendeu. Cara, não é culpa tua. Até pago, né? Nosso caso, a agência, para gerar demanda. A gente vem com inteligência comercial, inteligência de dados e tal. Mas se a gente fez tudo que está ao nosso alcance, se eles não estão dispostos a mudar, até porque as pessoas são difíceis pra caralho pra mudar, cara, não tem nada que a gente possa fazer. Por isso que daí a gente tá tranquilo. Cara,
Aí entra outro ponto também, né? Que é o quê? Que é outra frase que eu tô usando bastante. A única certeza que a gente tem no mercado de agência, o cliente ele vai cancelar contrato. Sem resultado, ele vai cancelar, deu tempo de contrato ali, às vezes não deu, ele vai cancelar, mas com resultado ainda, ele cancela contrato, tá? Mesmo com resultado, ele cancela contrato. Ou seja, então a nossa priori, né, é isso que eu planto na cabeça da galera que nos acompanha, que, cara, vocês são empresários de agência, e vocês, antes de, né, pensar só no negócio do cliente, vocês têm que pensar no de vocês também, claro. Não é porque você vai se tornar um investidor de um cliente que você vai cagar na cabeça dele. De forma alguma. Já viram que eu falo pra caralho, né? Eu vou falando, cara, eu vou no fogo, ó. Pô, mas faz total sentido o que você tá trazendo, mano. Pode seguir. Essa questão do empresário, né? Até esqueci, eu falei. Tu tava falando no quesito de tu ser o investidor, né? Ah. De tráfego do cliente, mas tu não pode pensar só nele. Léo e Gabriel, vocês vão anotando aí, porque às vezes eu erro, vocês têm. O empresário, né? A gente é contratado, a gente é investidor daquela grana. Aham. A gente vai pegar, fazer uma campanha, né? Isso falando em tráfego de performance, né? De resultado. É aquela grana, botar uma campanha e benção. Não, a gente vai fazer todo o estudo, tem toda uma metodologia que segue, etc. Mas quando a gente fez, né, o que está ao nosso alcance, o cliente não quer fazer, né, a parte dele, a gente não vai gastar mais energia com aquilo dali, porque tá fora da nossa alçada. Então a gente tem que cuidar da nossa empresa e do nosso negócio. Perfeito. Porque uma agência ela é uma empresa de vendas, né, antes de qualquer coisa. Vende serviço, vende tráfego, vende IA, vende... Mas, cara, é uma empresa de vendas. E se não vende, vai quebrar. Então, é isso que eu tô educando também a nossa galera que, cara, antes de pensar no cliente, pensa na empresa de vocês. Aí tem aquela historinha do... né, porque tem muita gente que se preocupa demais, né? Se preocupa demais com o cliente, com o resultado. Meu Deus, ele não tá vendendo, olha a quantidade de lead, o que eu posso fazer? Cara, você treinou, você implementou CRM, você tá acompanhando, você tá fazendo isso? Não adianta. Não tem nada que Mas você possa fazer. até nesse sentido, uma coisa que a galera de agência esquece é que muitas vezes o que é o resultado pra gente não é resultado pro cliente. Eu sempre gosto de salientar isso, que às vezes falta um pouco da visão de CS. Pegar o telefone, ligar para aquele cliente e perguntar, pô, o que tu tá achando do nosso projeto? O que pra ti hoje seria sucesso? Ah, muitas vezes o cara não vai falar que é venda. Ele quer, sei lá, uma imagem do Instagram mais bonita, uma percepção de marca mais bonita, e a gente lá na agência se ferrando para entregar resultado para esse cara, quando na verdade ele nem queria estar... Claro, todo mundo quer vender mais, mas o que tava mexendo no coração dele era a percepção, muitas vezes, do que ele tinha de marca e tudo mais. E eu sinto muito que o mercado de agência não tem essa mentalidade de CS, de conversar com o cliente, aí às vezes pega um ranço do cliente, aí já vai desgastando a relação e aí vira aquela bola de neve, né? Pegar o CS, fazer, entra na questão do alinhamento de expectativa, que é tanto o negócio de vocês, um dos mais importantes, se não for o mais, né? Cara, fazer um alinhamento de expectativa logo no começo de entrada, porque senão o cliente ele contratou o serviço, ele tá esperando alguma coisa, e você vai entregar outra. Ou seja, se você soubesse o que ele quer, você vai entregar o que ele quer ouvir ali, etc. Tem cliente que às vezes ele pede uma parada pra gente que é absurdo, eu já sei que não vai funcionar. Uhum. Mas, por exemplo, eu quero subir uma campanha para um nome de um equipamento que eu comprei que eu paguei R$1 milhão, um nicho de médico. Uhum. Pô, não tem nem demanda no Google Ads para aquilo ali, mas ele quer porque quer aquilo. O que a gente faz? Vai gerar resultado? Não. Mas ele tá pagando também, eu não vou fazer? Não, eu vou fazer aqui só para mexer com o ego dele também, dizer que tá feito, etc. Tá? O social media, né, as artes, não é o nosso core, a gente tem, evidentemente, interno para vender, só que o tráfego, como ele é feito nos bastidores, muitas vezes não basta fazer um bom trabalho, tem que parecer que nós estamos trabalhando, seja com arte, seja com essa ligaçãozinha, perguntar como é que tá. A gente toda semana tem alguns critérios que a gente manda mensagem, a gente conversa, as formas de a gente mandar relatório, que inclusive relatórios são automatizados. Massa. Tá? Pega direto das contas de anúncio, já vai no grupo de WhatsApp do cliente também. Por mais que tenha aquele relatóriozão, bonitão lá, feito com dashboard, o cliente não entende porra nenhuma, né? Então, a gente manda só o resumo, né? Investimento, quantas pessoas alcançadas, quantos acessos teve no site, quantas oportunidades foram geradas e tal. Então, isso a gente manda com regrinha também, porque se às vezes a semana foi ruim, a gente pega uma métrica ali, a gente não manda, né? Um custo por lead, aconteceu alguma coisa, a gente corta aquela métrica e coloca outra, porque ele já sabe que ele não vai olhar, mas a gente manda só um resuminho de forma automatizada também. Que massa. Como a IA fez também, tá? Então, é muito mais ouvir o cliente que a galera não ouve, né? Acho que isso aí, em vendas mesmo, né? O principal é ouvir em relação à entrega. Acho que foi?
Esse ponto... Foi. Um outro ponto, mano, agência. A galera tem dificuldade de vender. Eu sei fazer o tráfego, eu sei prestar um serviço XYZ, mas ele não consegue adquirir os clientes para ele. Ele consegue entregar um serviço bom para o seu cliente, mas para ele não faz. Essa é uma das maiores dores, uma das maiores coisas que eu vejo acontecer. O que a gente precisa hoje? Quais funis que funcionam, que são empilhados, que fazem sentido para realmente o cara começar a ter demanda como uma agência? Antes de falar dos funis de geração de demanda, a gente tem na metodologia mais de 10 funis de geração de demanda. Mas eu tenho que voltar um pouquinho atrás e falar do que aconteceu, né? Mercado, pós-pandemia, muitos professores começaram a ensinar, Pedro Sobral veio, né, e fez uma revolução de novos analistas e profissionais, etc. Tá tudo bem, né? E, fez um excelente trabalho. Eu fiz parte da turma dele desde a primeira turma, desde 2019, 2020, ele nunca mais consumi conteúdo, que não tinha conteúdos muito densos, não era um conteúdo que eu gostava de consumir, mas formou muitos profissionais. Desses muitos profissionais, muitos apertadores de botão, que a gente fala, né? Operadores mesmo. Perfeito. Gente que vai operar ali e não com a visão de empresa, de negócio, de ser um empresário ali de agência. Então, muitos profissionais do mercado foram ensinados também, não digo só no Pedro Sobral, mas outros cursos também, grupos, assim, conteúdos que eu vi, mas formas de prospecção que acabou banalizando muito a analista de tráfego, o gestor, banalizou muito igual, o coach foi uma época também. Então, tem muito empresário que chega assim, cara, não aguento mais, o gestor já fez isso, já fez aquilo e tal, não gera resultado, né? E gera resultado vai muito da expectativa que foi criada, ou que foi vendido, ou a oferta que foi romantizada, mas aconteceu isso no mercado. Aí, dito de gestor, né, que foi a questão da tua pergunta, para mim tem dois gestores, né? Tem um gestor que é o apertador de botão, analista, que ele não tem a visão de empresário, né, que não somos nós, que a gente está aqui. E esse cara, ele sabe ser um excelente operador, mas ele não tem a parada da comunicação, é uma pessoa que não está disposta a correr risco, né, de saber vender, etc. E por conta disso, é um excelente operador, tá? E tem outro analista de tráfego, que é um cara que ele já tem um pouquinho a visão de empreender, de empresa, de se arriscar mais. E onde que tá? Antes de chegar no funil, por que tem essa duas diferenças dos dois profissionais? Porque o segredo de uma agência que escala, eu falava que era 70% comercial, hoje tá muito maior que isso, tá? Se a gente vai no restaurante, você vai pagar para você, sua família, você quer ser bem atendido, comer bem, etc. Fazer um bom serviço de tráfego pago é o mínimo, né? É obrigação ali, tem que fazer isso, tá? Então, a entrega tem que ter. Fechou o contrato, tem que ter a parada de... Fechou o contrato, onboard, execução, né? Planejamento, execução, etc. Isso tem que ter. Seja não só no tráfego, né? Mas no plano de marketing em si que foi vendido. Mas o resto é comercial, né? Então, uma agência de escala, ela tem um foco no comercial. Ela é uma empresa de venda. Se ela não vende, ela vai quebrar. Perfeito. Isso eu vou bater muito na tecla nisso daqui, porque tem muita gente que não entende isso. E os meus alunos, a galera que entendeu, a gente vira essa chave. É um negocinho que vira aqui dentro, né? Assim, cara, você tem uma empresa de venda. Se você não vender, você vai quebrar. E quando eles entendem que eles são empresários de agência, aí sim eles começam, cara, se dedicar para o comercial. Eu falo assim, cara, se você tá sozinho, você é uma agência que tá sozinha ali, ó, com 5, 10 clientes, cara, você tem que gastar 4, 5 horas por dia no comercial, sozinho, tá? Para você fazer caixa, para você contratar e você focar no comercial. Se você é uma agência que tá escalando, cara, muito provavelmente você já entendeu isso há muito tempo, que o foco é comercial. Aí é onde você separa, você como diretor de agência, o que é crítico para o crescimento? Subir campanha de anúncio para o cliente ou tá prospectando, fazendo reunião de vendas? Fazendo reunião de vendas. É crítico para o crescimento. Então, se não for crítico, delega. É isso que eu ensino. Então, foco no comercial é o que vai fazer a agência crescer, fazer uma agência escalar. Dos funis para gerar demanda. Tem os funis que eu falo que são obrigatórios. A agência sobrevive da indicação. E do caralho, né? De viver indicação, é o melhor, o lead também, né? O lead já vem, né, fechado praticamente. Tem formas de pedir indicação, né? Eu falo que o melhor momento de pedir indicação é logo nos primeiros 10 dias de contrato, faz onboarding
e depois, em 10 dias, o cliente apresenta aquele plano ali de 60 páginas, né, no PDF lindão, maravilhoso, e o cliente tá em êxtase, né? Caralho, meu Deus, o que vai acontecer daqui pra frente? Meu Deus, Paris, vou viajar. Então é o momento da gente pedir a indicação, né? É o melhor momento. E depois, na última semana do mês, sempre com incentivos. A gente tem que bater meta. Todo mês tem incentivo diferente, né? Sorteio de viagem, Pix na conta do cliente, do CPF, no CPF dele, que é diferente do CNPJ dele, dinheiro na conta de anúncio. Então, indicação é um funil que tem que ter, tem forma de pedir. Só que indicação ela não é sustentável. Outro funil que tem que ter é o funil de prospecção outbound, mas o outbound ele é um sistema, é um funil muito complexo de implementar, e eu só falo pra galera implementar quando não tem caixa ou cartão de crédito para investir, tá? Então, cara, você tem que fazer caixa, você senta a bunda na cadeira e começa a ligar. Porque contratar um colaborador comercial e treinar, ele demora muito para rampar, ele vai demorar muito. Mas mesmo que você tenha tráfego ou qualquer outro funil, você vai ter que ter um SDR ali, você vai ter que ter alguém, uma parte fazendo uma humanização com aquele primeiro pré-contato, tá? Mas não é o caso, né, para quem tá no começo. Outro funil obrigatório que, cara, puta que pariu, eu fico maluco, é a agência, que é o funil de tráfego direto. Porra, a grande maioria, pelo menos que a gente fala, são pagos para gerar demanda e os imbecis não geram demanda para eles. Né? Daí quando a gente vai perguntar, mas por que você não gera? Não é hipocrisia isso? Eles falam assim, não, já testei aqui, mas não tá funcionando, não rampou, blá, 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 assim, cara. Daí a gente vai analisar. Claro que você fez cagada, olha o teu perfil. Teu perfil é uma bosta. Dá certo anunciar, fazer anúncio num perfil que tá ruim? Não funciona. Claro que não. Teu perfil tá uma bosta, não vai funcionar. Tá? Então, você tá pulando etapas. Aí depois vai analisar os criativos, vai analisar as coisas. Eles não sabem analisar as métricas. Muita gente não sabe analisar a métrica. E, cara, são pagos pra... Por que o cliente vai contratar você se não consegue nem gerar resultado pra você? É bem isso. Né? Uma hipocrisia. Né? E os caras têm medo, às vezes, de investir assim. Cara, você tem um negócio que o investimento, o risco não existe, porque você não teve que botar 1 milhão num negócio físico e ter que esperar o payback. Porra, teu negócio é investir de retorno, então não tem risco nenhum. Aí começa a gerar uns leads ali. Aí os caras não conseguem analisar, ou gerou bastante lead, mas não conseguem agendar a reunião. Eles dizem, não tá funcionando. Assim, cara, vai corrigindo o funil. Vai corrigindo o funil. Você tá gerando... E o funil de tráfego é o funil mais rápido de testar. Perfeito. Em 3 dias tu já consegue saber se vai funcionar ou não vai. Tu consegue saber se a pessoa que tá vindo é uma pessoa idiota ou é uma pessoa que poderia pagar teu serviço. Tá? Então é isso que eu falo. Só que onde que tá o erro da galera fazer esse funil, que ele é obrigatório? A gente que entra pro digital vem muito com a parada de querer automatizar tudo, né? Viver na praia, na rede e tal. E tá tudo bem, tem que fazer isso. Só que muitos cometem um erro, na minha opinião, vocês podem discordar de mim, mas de querer automatizar ou colocar um formulário logo na entrada, no primeiro funil. Que eu acho que tá errado. Por quê? Quando você... Depende da agência, né? Mas se você vai validar o teu funil de tráfego, você não tem... Quando a gente coloca um formulário ali, ninguém gosta de preencher formulário, todo mundo odeia. Mas se botar um formulário ali, aí você não tem criativo validado, você não tem oferta, você não tem segmentação, você não tem nada validado. E você ainda vai lá e cria uma fricção, né? Coloca uma etapa maior pro lead. O que vai acontecer? O lead vai chegar no final do formulário, 300, 500 reais, reunião agendada, porra, muito caro. Pô, não funciona para mim. Botei R$1.000, R$2.000, não tá funcionando pra mim. Teve só X leads, etc. Então, cara, esse é um erro muito grande. Isso é uma das coisas mais loucas, né? Porque quando a gente para pra olhar e entender o que a galera tá fazendo, normalmente eles vão lá, gastam dinheiro, compram dados, e aí eles pegam todos os dados que eles compraram, ao invés de analisar e otimizar, eles jogam aquilo no lixo e montam uma nova estratégia. E tudo que eles utilizaram de dinheiro investido aqui pra comprar inteligência, cara, foi pro saco. Acontece isso muito com a galera que tá começando a aprender? Como é que tu tá na prática ensinando e vendo a galera? Cara, é muito. Assim, se eu puxar cada 10 agências, tá? Não só de tráfego em geral, tá? Agência de publicidade, agências mais antigas também. Tem um faturamento até bom, tá? Faturamento aí bota acima de 6 dígitos ou fatura 50, 70 mil de MRR. Às vezes acabam não investindo em captação, ou se investiram, não conhecem as suas métricas comerciais, suas métricas de marketing, mas a galera não sabe analisar. E analisar o quê? Cara, investimento, quantos leads foram gerados,
Desses leads, quantos são qualificados, são teu leads MQL, teve agendamento de reunião, não teve, qual que é o criativo, qual que é a segmentação, assim, cara, tráfego pago, né? Já dizia, isso eu peguei do Pedro lá atrás, em 2018. Quando tráfego é comprar dados, analisar e tomar decisão. Tinha até um nomezinho ridículo que ele usava para isso, eu não lembro qual que é agora. Mas é isso, você comprou dados, você olha os dados, o que está funcionando. Por isso que o tráfego direto ele é mais rápido. 3 dias tu já sabe se tu vai conseguir vender ou não. Exato. Tu botou 100, 200 reais por dia, cara, em 3 dias tu sabe se vê a foto do perfil, porra, essa pessoa poderia comprar meu serviço ou não. Perfeito. Entendeu? Não, só tá vindo idiota aqui. Não poderia comprar. Tá vindo só gente de 60 a mais, que não, ou só criança. Cara, tem que ajustar. O que tá? É criativo, é segmentação, e você vai ajustando. Agora, você botou ali, fez um funil de tráfego. Eu falo, olhando a foto pro WhatsApp, porque minha recomendação antes de botar formulário é fazer direto pro WhatsApp. Campanha de vendas, conversão, WhatsApp, tá? Para que daí a gente consiga analisar e saber o ICP. Se o lead que tá vindo no WhatsApp poderia pagar pelo produto, pelo serviço. Você botou, sei lá, 500 reais, 300, 400 em 3 dias, cara, vai ter alguns leads. 10, 15, 7, 8, tudo vai ter. E desses leads, tem uns 10, 20% que poderiam comprar? Ah, tem. Então, cara, você acertou já ali. Agora, qual que é a próxima etapa do funil? Lead chegou, topo de funil, vamos agendar a reunião. Vamos tentar agendar a reunião, vamos tentar relacionar. Né? Aí agendou a reunião, pô, chegou 10 leads, agendou 3 reunião e não teve nenhuma venda. Teve 3 reunião, ou agendou 3 reunião e não teve nenhum comparecimento, famoso no show, né? A gente vê muito. Nossa. Não teve, o que a gente vai corrigir no funil? Pô, essa etapa, né, de agendamento. Ah, o cara tá agendando pra ano que vem, porra, semana que vem, não vai perder, entendeu? É time. Ou fez as reuniões e não vendeu. Léo, não tá vendendo, etc. Cara, deixa eu ver a tua gravação da reunião. O cara vai ver, vai ter erro. Sempre vai ter algum erro ali, algum errinho que cometeu. Essa semana passada eu analisei de um aluno nosso e a reunião muito boa. Cara, pensa numa reunião assim, a cara ali, eu orgulhoso, né? Cara, bem o roadmap todo feito quando a gente ensina, assim, todo passo a passo. Só que mesmo assim cometeu erros, né? Erros no comecinho que o cara tava entrando no carro, no celular, assim, cara, pode fazer? Pode, faz as perguntas, a qualificação ali, né? Levanta dados, pode, mas se for apresentar alguma coisa, não faça já pitch. era. Não, De forma alguma. Já era. Então, tipo, ele já errou ali no começo. 1 minuto eu já falei, já cagou. Mas vamos... Só que foi muito boa, cara. O cara tem, assim, na reunião, uma reunião de vendas é uma negociação, né, cara? Então, o cara fica naquela defensiva, tal, desconfiado ali no celular. Mas ele ainda conseguiu contornar isso, cara, que ele conseguiu no rapó, na brincadeira, logo depois de uns 15 minutinhos, o cara começou a soltar e estava rindo, brincando, assim, cara, ele foi muito bem. Só que ele cometeu umas outros 2 erros na hora do pitch lá também, que daí não conseguiu converter na hora. Corrigimos isso, 2 dias depois, e Léo, corrigi aquilo lá, venda feita, o Pix na hora na call. Eu falei, cara, é pequenos parafusos. Mas é até difícil cobrar dessa galera que tá iniciando esse critério, porque muitas vezes eles não sabem nem precificar o trabalho deles. Normalmente eles são o vendedor, vai me entregar por R$1.500 tráfego? Vai me entregar por R$1.500 design? Site também vou. Então, como que tu consegue ajustar vou usar o termo de guru, mindset da galera, para que eles consigam saber precificar direito, trazer valorização pro trabalho deles e aí sim conseguir fazer uma venda efetiva? Boa. Talvez pessoas que a gente consome o conteúdo estão ao nosso redor, eles falam sobre isso. Mas de professores de tráfego e agência, assim, poucos falam que é simplesmente calcular o custo de hora que você vai ter trabalhando com aquele projeto ali, tá? Que esse é o jeito correto de fazer, né? Tudo bem que você às vezes não tem uma noção logo no começo, mas você pega referência de mercado, né? Você conversa com o coleguinha, você vai num curso que você fez, etc. Você vai, porra, no YouTube vai ter informação ali que vai te dar uma base, né? Para você se basear. Então, vai a partir disso. O que acontece muito nessa galera do começo, que eu bato muito, é que os caras não têm experiência, nunca subiram campanha na vida, ou se subiram 1, 2 ali, o cara quer cobrar ticket de gente grande que já tá há anos no mercado, entendeu? Isso vai de algumas pessoas que ensinam, não, você tem que valorizar seu serviço e blá, 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 e não sei o que, assim, cara, beleza, de fato tem que valorizar. Mas, cara, você não tem experiência, entendeu? Aprende, né? Escadinha, degrau por degrau. Cobra
Cobra pouco ali do cliente. Claro que você não vai... Eu não recomendo trabalhar de graça, apesar de eu já ter trabalhado lá em 2016, 2017, porque ganha experiência. Pô, eu tô ganhando, né? O cara tá investindo 1.000, 2.000 reais em anúncio, eu tô aprendendo com o dinheiro dos outros. Então, cara, eu tô ganhando, Exato. a gente sempre ganha, né? Então, isso é uma coisa que eu vou sempre me entregando pra eles, né? Eu acho que se coloca no seu lugar antes de você, cara, não vai se comparar com o nosso game aqui com você que tá começando agora, entendeu? Respeite a sua jornada, saiba onde você está. Inclusive, tem muito aluno nosso que cobra bem, tem ticket médio bom, sim. Só que mesmo com ticket médio alto, eles têm serviço ali de tirar pedido, que às vezes é subir campanha ali, né? Só subir campanha, porque paga os custos, paga investimento em tráfego, né? Às vezes tem 10 contratinhos ali que poderia vender ali a R$1.000 só meta ads, e se não vender para ele, outra agência vai vender. E eu assim, cara, por que você não vende aí? Só que, claro, que você não vai dar o mesmo entregável, tá ligado? Você não vai fazer reunião de apresentação de relatório, você não vai ter... você não vai estar no grupo com esse cliente, porque no fundo, esse cliente ele vai cancelar contrato, assim como o cara que paga 3, 4, 5 mil reais de filho vai cancelar também. Entendeu? Então, tu pode vender desde que você, né, saiba onde você tá, e o cliente não quis pagar o teu valor, beleza. Mas, cara, é mais 4 mil reais que você pode colocar, mais 20 mil, esse contratinho, mais 20 mil de faturamento que você pode botar na tua empresa. Só que não é também você que vai subir campanha, você vai botar um gestor, não vai botar um gestor, um analista experiente para subir campanha. Botar um júnior. Bota um júnior ali, você vai pagar 100, 150 reais por conta ali, não precisa nem ser o fixo. Pega por conta ali, dependendo do teu processo que você tem interno, você vai estar cobrando R$1.000 ali, 900 pila, vai pagar 100, 150 por conta, olha a tua margem. Eu tinha um cliente de agência que ele tinha exatamente isso, ticket médio de 13.800. E aí começou a aparecer um monte de gente de entrada de tickets entre 500 a 1.000. E ele, cara, não tô conseguindo pegar. Eu digo, faz o seguinte, cobra 800 essas pessoas, pega um júnior que tu vai pagar 1.000, e aí a cada 2 clientes o júnior já consegue tocar. E ele consegue cuidar de 15 contas por padrão. Então, ele contratou 3 júniors e pegou 45 clientes. De 800. Olha o faturamento que adicionou. Absurdo. O braço de faturamento. Absurdo. E aí ele tem isso daqui que mantém toda a conta de todos os colaboradores e prolabore dos sócios, e o que ele fazia com o high ticket dele, né? Ele continua botando de muito lucro no bolso dele. Mas o basicão tá bancando literalmente toda a operação de fora a fora. Isso que você falou, eu fico até arrepiado aqui, cara, porque eu acho que isso daí devia estar estampado pra todo mundo deveria saber disso, porque isso é visão de empresa, tá ligado? Essa visão de negócio é onde que tem muito professor que não ensina esse tipo de visão pra galera. Sim. Ou o cara foi lá, aprendeu no curso de fulano, de ciclano, e daí eles botam o sapatinho, e daí os caras, não, só cliente high ticket, só cliente 3.000 e blá blá blá. Assim, cara, é venda, porra. Se tu não vender, e aí? Outra pessoa vai comprar. Só que tem que saber separar, né? O squad. Qual que é o squad que vai tocar aquilo ali? Qual que é o Exatamente. gestor, entendeu? Exatamente. Cara, olha o faturamento que deixou de botar ali, entendeu? Que ele botou na empresa por conta dessa visão, desse insight de negócio. Era um CS pleno e o cara júnior nos grupos e pau na máquina. Ele nem entra no grupo, porque Não. naquele contrato ele vai encerrar também. E o pior que acontece é o quê? Desses daí, vai ter o cliente que vai entender, vai ter visão da parada, ele vai ver o valor gerado, ele vai querer fazer uma ascensão para outro serviço. Acontece. Entendeu? Vai acontecer, claro que É um na percentual maioria, baixo, mas acontece. mas acontece, entendeu? Então, é um tipo de visão que a gente entrega também, tá? Porque é negócio, é empresa, cara. Enquanto o cara pensar que ele é somente um gestor de tráfego, que eu tenho que subir uma campanha e se não performar é problema do meu cliente, e não pensar numa estrutura de como poder aproveitar o máximo de leads que chega pra ele, sendo muito honesto, ele é o próximo cara que vai falir. Essa é a mais pura realidade. Porque, cara, ele vai querer lutar sempre pelo maluco high ticket, pelo não sei o que é... Porra, é um mar vermelhaço gigantesco de complexo pra muitas vezes tu conseguir performar, até porque tu não tem tanta experiência. E aí, automaticamente, tu não vai conseguir performar. Tem um exemplo também de uma aluna que ela fazia captação para loja de roupa e ela só queria pegar cliente também faturamento acima de 100k mais. Cara, de fato, o cliente que fatura mais, o nível de consciência é mais alto, ele paga melhor. Perfeito. Ele cobra, né, na medida do que foi contratado, etc. Mas a porcentagem de loja que fatura isso é muito menor do que a quantidade de loja que fatura 10, 20, 30 mil. E a tua entrega, você vai conseguir aumentar ali para
o faturamento dele para 150, para 200, né? É uma construção, mas consegue. Só que se você pega lá o cliente de 15, 20 mil, que é assim, de 200 leads dela, 190, 180 era desse cliente. Se você pega esses clientes ali, que faturam 10, 15, 20 mil, quantos deles tu conseguiria fazer faturar 30, 40, 50? Ela assim, não, conseguiria. Muitos. Investindo no mínimo ele entrar. Então é isso, olha quanta grana tem aí na E mesa. esse cara casa contigo, né? O contrato dele fica duradouro, porque tu consegue entregar mais resultado, vocês vão crescendo junto, aumenta o escopo e vai aumentando a LTV. O cara, muitas vezes, que já fatura 120, 150, se tu comete alguma cagada no meio do processo, ele te demite e vai pra próxima agência. Não, né? ele demite, mas até esse pequeno também ele vai sair. Sim. É porque é a certeza que a gente tem que Não, ele vai cancelar. sair, mas a chance de ter um LTV maior com quem tu gera o resultado por mais tempo é maior, Mas né? é essa questão, né? Não, eu tô posicionado no high ticket e tal, eu não vou vender. Assim, cara, é negócio, pô, é venda. Você tem que vender contrato, se você não vender. E aí? A gente faz, geralmente, na última semana do mês, o sprint de guerra. Né, cara? Como é a análise do comercial, como é que foi as vendas do mês, pô, estamos batendo a meta, né? Que a gente analisa semana por semana e tal. Não estamos indo bem, a gente já faz o planejamento daquela semana, quem são os leads que a gente vai atacar e qual desses leads que a gente vai usar, cara, negociação, o que a gente tem de margem de negociação. E a gente separa os leads lá que a gente para fazer oferta sim, entendeu? Mas a gente separa os leads. Claro que não vai em todos. Os leads que a gente tem potencial de pagar, tá com score bom, um lead score bom ali, a gente não faz isso. Mas a gente separa uma meta de vendas com um ticket assim, com um projeto assim. Mas é como tirar pedido, né? Não faz nada de estruturação de negócio, não. Cara, qual que é a campanha, qual que é a oferta que você gostaria de rodar, o produto, o serviço, criativo, beleza. Pau na máquina. É que às vezes até falta simancol na galera que entra no digital. Hoje em dia, por exemplo, eu tava conversando com um cara que ele é motion designer. Ele se intitula como diretor de arte. Porra, aí Ele, é foda. não, calma, ele tem 18 anos e menos de um ano de experiência no digital, mas ele fez um curso e agora ele é diretor de arte. E às vezes eu fico pensando, pô, se eu tivesse começando agora, ao invés de eu empreender sem noção nenhuma, eu entraria numa agência e pegaria todos os processos, entenderia como funcionam as coisas, mas essa é a minha visão. Eu quero saber qual que é a tua visão em relação a isso. Estou entrando agora no mercado digital, quero abrir uma agência, já fiz aqui um cursinho de gestão de tráfego e me sinto pronto. O que tu pensa sobre? Por onde o cara deve começar, de fato? Prestando serviço já de cara, entrando numa agência, pegando bagagem, qual que é o caminho? Vai muito do feeling da ambição. Eu acho que o que você trouxe, Léo, eu acho que é a melhor forma, tá? Eu falo assim, cara, você tem tempo, e se você tem a oportunidade de trabalhar e pegar uma bagagem, cara, vai. Porque é uma escola. Assim como eu também tive a oportunidade de trabalhar, né, no restaurante onde eu fiz a minha vida toda ali, que eu comecei a fazer os anúncios, o primeiro curso de Meta Ads, que eu paguei R$19 naquela plataforma que tem lá, que é esse curso barato, eu não lembro o nome agora, foi 2016 isso. Eu comecei a fazer pro restaurante, entendeu? Ou seja, lá foi não era meu dinheiro, ganhava o restaurante lá, comecei a fazer os anúncios, então essa foi base da minha escola. Depois disso, o que eu fiz, né? Comprei cursos, fui estudando mais, pô, tinha um pouquinho de noção. Eu assim, mas eu não era bom. Foi onde que eu contratei uma agência, uma das maiores agências de publicidade de Florianópolis. Sim, um branding fudido, assim. De publicidade eles eram muito bons, de construir uma propaganda, uma identidade visual e tal. Só que tráfego, isso era final de 2017. Esquece, o mercado... Sim. Não é, assim, o mercado digital era bom, o infoproduto, né? Tava começando a onda viralizando muito encapsulado ali em 2018, deu aquele boom... afiliado, mas para negócio local, esquece. Não tinha nada. E daí, quando eles começaram a fazer anúncios também, que daí eu fui ver, eu tive a noção, assim, cara, tá uma bosta isso daqui, entendeu? Tá muito ruim. Isso que eu tinha pouco conhecimento, eu já tive essa noção. Então, daí onde eu vi que, cara, tinha oportunidade. Só que essa foi minha escola. Então, respondendo a tua pergunta, se a pessoa tiver uma oportunidade de trabalhar numa agência, vai. Mas se ela tiver sangue no olho, cara, ela pode sim, né, ir trabalhar pros outros, só que daí não vai colocar o sapatinho, querer cobrar 3, 4, 5 mil reais de fee, se você não tem experiência. Pega experiência. Lembra que eu falei que eu já trabalhei de graça atrás? Cara... assim, dá pra contar nos dedos os clientes que eu trabalhei, né? Mas foi bem no comecinho mesmo e foi com essa visão de pegar a experiência. O que eu queria? Eu falava assim, cara, fulano, tô montando minha agência aqui e eu tô colocando serviço de tráfego pago aqui no Google Ads. E a gente precisa criar case.
Ou seja, eu preciso criar case de sucesso e eu tô disposto a trabalhar durante 2 meses aqui e criar você como um case, gerar um resultado para você, tá? Para que daí a gente possa criar um portfólio e depois, em contrapartida, né, eu vou gerar resultado para você. O que você precisa é só investir em tráfego. Ou seja, R$1.000, R$1.500 por mês que ele investir ali, cara, bota 3, 4 clientes aí. Cara, 5, 6 mil por mês. Em 2 meses você tá com 20 mil aí para aprender, entendeu? Olha a experiência. Exato. Da trincheira. Eu tenho um cliente de 2018 até hoje comigo. Caraca. E trabalhou de graça. Por que aconteceu? 2 meses de graça, né? No Google Ads, viu demanda chegar, parou 10 dias de anúncio, né? Porque encerrou a parceria. E daí ele veio, não, a gente tem que continuar aqui lá, vamos acertar um valor e tal. Cara, até hoje. Até hoje tá com a gente. Exato. Então, por que ter trabalhado de graça, né? Tirei o sapatinho, ganhei experiência, então eu acho que se tiver oportunidade, sim, mas não necessariamente precisa ir pra agência. Se tiver ir numa agência e tiver a mentalidade de empreender, você pode... Já vai com essa visão, né, cara, que você quer pegar bagagem, não é roubar processo e tal, mas, cara, vai pelo feeling, eu acho que a transparência, eu acho que o empresário, a gente não é burro hoje em dia, né, cara? Quando a gente contrata a gente sabe se a pessoa tem feeling pra empreender ou não tem. Se a pessoa chega e é honesta, ó, cara, eu tô aqui, eu quero pegar a experiência, mas eu quero montar meu negócio um dia. Cara, pra mim isso é ótimo, ligado? Pra mim isso é ótimo. Cara, a gente vai usar ele, assim, tudo que a gente pode extrair e vai formar uma boa pessoa no mercado. Perfeito. A gente já tem a visão que a gente vai sair, entendeu? Um ponto, por exemplo, antes da gente vir pra cá, eu recebi uma mensagem de um cliente meu que, cara, ele foi lá, fez uma puta de uma escala dentro do Direct Response e tal, cresceu, botou mais de 8 milhões já em investimento de tráfego, etc, etc, etc. E aí, ele começou do começo do ano pra cá a errar a oferta, queimar caixa, ao ponto de agora tá querendo prestar serviço. O que eu quero dizer com isso? Cuidado quando você acredita que você é um excelente empresário, que já sabe tomar as decisões sozinhas e você não tem ninguém te acompanhando. A grande possibilidade disso dar uma merda é gigantesca. E isso aconteceu com ele. Ele achou que ele estava pronto para caminhar sozinho, fazer sozinho, separou do antigo sócio, não teve mais nenhum mentor, não teve nada e, cara, começou a seguir o caminho sozinho. Ele errou tudo e agora está implorando para trabalhar com alguém como gestor de tráfego, com um puta do know-how, com uma puta de uma inteligência que foi jogada no lixo por acreditar que era muito melhor do que realmente era. Então, assim, o que tu diria pra uma pessoa que tem essa visão maluca de tipo, puta, eu sou muito foda? Eu acho que vem muito a galera não deve conhecer, mas depois pesquisa sobre o efeito Dunning-Kruger. Se pesquisar Dunning-Kruger dentro do Google, você vai entender. É confiança versus conhecimento. Então, quando você tem 1 de conhecimento, você tem o máximo de confiança que você vai ter. Mesmo quando você tiver 10 de conhecimento, o nível de confiança nunca volta. Cuidado com o seu excesso de confiança. Às vezes você tem uma merda de conhecimento que você só vai descobrir depois, quando você acaba falindo. O que tu pensa sobre, Léo? O que tu olha pra essa galera que tem um nível de ego alto por falta de conhecimento? Eu acho que, principalmente a galera do digital que empreende com o digital, a galera de agência, que vai ali e fecha 3, 4, 5 contratos e já, caralho, eu sou foda pra caralho, eu sou pique. Tá tudo bem, mérito seu, as tuas vendas, mas você sempre, cara, até a gente, nós temos conselheiros, a gente troca às vezes ideias aqui em off, cara, precisa de ajuda com isso, ou que às vezes a gente fica muito no nosso mundinho e olhando assim pra frente, cara, isso aqui, às vezes tem que vir alguém de fora pra falar. Então, mesmo por isso que é a importância de ter mentores, ter professores, ter conselheiros para quem você possa trocar ideia. Isso você precisa investir para isso, né? Você precisa estar num projeto de vocês, estar no nosso projeto assim, no mercado para conhecer mais, para pegar a visão de fora. Porque por mais que a gente tenha a internet tem muito conhecimento, né? Um conhecimento absurdo por aí, só que, cara, sempre vai ter alguma coisa que possa melhorar. E é por isso que a gente tem que ser humilde o suficiente para sentar na cadeira de aluno, ser um bom ouvinte pra galera, né? E, cara, ouvir esse conteúdo que a gente tá trocando aqui, mais de visão de negócio mesmo, cara, isso aqui é muito foda, Total. entendeu? É um conteúdo muito foda que a gente pode trocar e é conteúdo de experiência, de trincheira, que eu gosto de falar, não é de guru, não, cara, é de trincheira, a gente erra. Hoje mesmo eu cometi um erro bizarro, cara, eu fiquei maluco de manhã na minha empresa, eu fiquei assim, caralho, mano, quase batendo a cabeça na parede, assim, que bosta que eu fiz, cara. Depois eu tava lá rindo, assim, cara, até
até hoje. Eu até brinquei com a minha esposa. Eu falei o seguinte, assim... Caralho, depois de uma merda dessa, não tem como piorar o dia. Assim, bah, que loucura. Assim, daí a gente fica rindo. Aí cheguei, fui pegar o iFood, que minha mãe tá lá em casa, que ela fez um procedimento cirúrgico. Chegou lá no iFood, ele assim... Tão pequenininha a embalagem. Ele assim... Meu amigo, tá certo isso aqui? Não, tá. Assim, pô, tem certeza. Ele assim, puta, entreguei teu pedido lá pro outro cliente, não sei o que, assim, mano, sempre vai dar alguma merda. Eu fiquei rindo sozinho, assim, na portaria, assim, caralho. O que eu quero dizer com isso? Sempre vai dar merda. Esse papinho de que tudo vai dar certo. Uma porra nenhuma, velho, não vai dar certo, né? Vai dar alguma merda e tá tudo bem. Só que sempre quando der alguma merda, cara, você vai voltar, né? Só vai subir. Tem uma frase do Tina Hoffman lá, que ele fala que o Alan, ele separou pela terceira vez lá da mulher, tá deitado na cama lá, destruído, daí vem a mãe dele, né, que fala o seguinte, assim, cara, já tá falido, já mora com seu irmão, e não sei o que, e não sei o que, terceiro casamento, cara, já tá no fundo do poço, não tem como piorar. Se tá no fundo do poço, cara, só sobe. Então, todo mundo precisa, até a gente precisa de conselheiro, precisa de ter bons mentores. Então, não sei o momento atual da galera que tá ouvindo, mas, cara, sempre tem pessoas boas. Acho que é bom sempre pesquisar, né, cara? Quem são as pessoas, conhecer. Exato. Pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que vão te guiar, vão pegar na tua mão. Porque é E conversar com importante. clientes daquela pessoa. Eu acho que antes de você contratar alguém, converse com clientes daquela pessoa. Ele tem lá os cases na página. Tenta ir atrás dos cases, tenta conversar, tenta entender, pergunta. Porque tu vai sempre conhecer a árvore pelos frutos que ela gera. Essa é a mais pura realidade. Eu escutei um detalhe muito legal essa semana passada, que o cara me falou o seguinte, mano, não preciso de ninguém, porque agora eu tenho inteligência artificial. Eu digo, beleza. Tendo em vista isso que tu tá falando... Qual é o próximo passo que você precisa fazer para abrir multicanais e escalar os resultados da tua empresa? Como assim abrir multicanais? Eu digo, viu? Tu não sabe nem o que perguntar para inteligência artificial. Então, automaticamente, não tem como você utilizar ela e achar que sabe de tudo. Deixa de ser burro, você não sabe o que perguntar. Se você nunca viveu a experiência, nunca esteve na trincheira, você não sabe nem o que perguntar. E, obviamente, ela não tem como te entregar uma coisa que você não sabe perguntar a ela. Acho que nada supera a trincheira, o campo de batalha. Nunca. Né? E o campo de batalha só tem quem foi lá, quem viveu, quem sangrou isso daí. E essa questão da IA, vem substituir muita coisa? Vem. Mas, cara, às vezes eu até brinco, né? Pô, o ChatGPT que tem que me pagar ali, porque de tanto que que eu trago coisa pra ele. Traz informação pra ele ali. E, claro, hoje facilita muito o trabalho ali. Mas, cara, se não aprende a pilotar... não serve de porra nenhuma, né? Exato. Tem gente que usa a IA ali pra fazer um monte de coisa, nada a ver. Você tem que saber pilotar, tem que saber perguntar. Mas é só tendo bons conselheiros aí pra guiar. Boa. E isso, inclusive, bate muito com a questão do NL Experience, né? Que é o teu evento, que é... viver em ecossistemas onde a gente sabe que vai pegar experiência. Porque muitas vezes eu não preciso só ouvir aquele conselheiro, mas estar próximo de pessoas que estão vivendo aquilo que eu estou vivendo também. Então, muitas vezes eu vou estar lidando... o cara ali sentado na cadeira do meu lado do evento tá vendendo 80k e eu tô vendendo 50. Pô, como que eu dou esse salto de faturamento? É importante estar nos eventos e, no geral, convivendo com pessoas que é essa experiência da trincheira de guerra. E como pra ti tem sido... fazer esses eventos, ver o contato da galera no dia a dia. Pô, essa parada de experiência de trincheira de guerra, né? Caralho, cara, que forte. Pô, tem uma coisa que eu falo pra mim, eu falo pros meus alunos hoje, é muito difícil eu ir em evento, tá? Eu fico muito na minha caverna, assim, mas eu sei a importância que é. Sabe aquela coisa, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Né? Mas... o evento ele é muito importante porque na internet muita gente vive num casulo, vive num mundinho digital ali, conteúdos, mentorias, grupos de negócio são bons pra caralho, tá? Mas eu acredito que evento presencial, quando você vai, cara, acho que é 10 vezes mais do que um conteúdo online, tá? Porque não é só a questão do conteúdo. O conteúdo vai ter, mas é muito mais a frequência que você está no evento vai te trazer, vai te retornar, tá? Você sair da sua zona de conforto, você viajar, você pegar um avião, você deixar sua família em casa para ir no evento, cara, isso eu falo que é pagar o preço, né? Você pagar o preço, cara, preferir, o que você prefere? Eu prefiro estar em casa, eu prefiro estar jogando videogame, eu prefiro estar fazendo qualquer outra coisa, estar com meus filhos, minha família. Mas não, cara, eu tô indo agregar, tô indo aprender, tô indo me conectar com pessoas. Então,
Evento ele é bom para isso, lei do movimento, sair da tua zona de conforto. Em evento você pega não só conteúdo bom, mas assim, de todas, dependendo do evento, todas as palestras que você vai, são conteúdos riquíssimos, mas às vezes são insights que você pega. Aqui assim, pô, peguei uma frase, uma palavra que ele falou ali, inclusive nesse podcast aqui a gente vai falar um monte de coisa, mas quem tá ouvindo, às vezes pegar alguma frase, algum insight aqui, cara, já valeu a pena para ele, entendeu? Ele vai executar No momento dele, né? Exato, é o momento que ele tá vivendo ali. O evento presencial é isso. Às vezes são insights, pequenas coisas que vai pegar, que de fato vai executar ali e vai fazer diferença. Mas a frequência, ela é importante. Está no ambiente de crescimento, um ambiente onde dopamina, as pessoas estão buscando o mesmo que você. Aí o meu primeiro evento, que foi quando eu decidi, assim, cara, eu quero trabalhar com digital mesmo, foi no RD Summit em 2017. Eu comprei um curso de afiliado em fevereiro de 2017, ganhar dinheiro da praia, 15 mil reais. Foi do Ruiter. Não. Eu comprei do Ruiter nessa época. Não, foi de outro que hoje é meu concorrente direto, assim, fala com agências, assim. Somos conhecidos, ele me conhece. Só que sou muito grato, porque foi aquele curso que me abriu portas, assim, pro digital, né? Você fazia tráfego pro restaurante e tal, mas não tinha essa noção. E lá eu vi que, caralho, minha primeira venda como afiliado foi do curso dele, montar estrutura própria, e-mail marketing, tudo isso daí. Então eu sou muito grato por isso, porque abriu portas. Mas daí depois desse curso dele, eu fui no RD Summit em 2017 e eu vi toda aquela estrutura assim, caralho, é com isso que eu quero trabalhar. É com digital, é com marketing, eu achei aquilo maravilhoso. Então foi um evento que eu fui, que eu conheci pessoas, me conectei e assim, cara, é nesse meio que eu quero estar. Então depois daquilo ali, a minha recomendação que eu sempre dou pra galera em eventos, hoje em dia, né, a gente ficou um tempo sem eventos, 2, 3 anos, 2 aninhos praticamente, 2, 3 anos. E daí, agora assim, cara, escolha quais são os eventos que você vai. Que tem muito. Escolha quais... tem que saber filtrar os eventos. Teve um aluno que não foi agora no nosso Mastermind em Gramado, e daí ele falou que, cara, né, não fui, eu economizei um dinheiro aqui, mas, cara, você não tem noção do quanto que você vai deixar de faturar por você não ter ido. Exato. Daí a gente passou essa visão pra ele, né, com aquele carinho, assim, e daí na mesma hora ele já comprou do Master do próximo que vai ter final do ano, entendeu? Porque, cara, não é o valor que você gasta. É muito mais caro tu tá fora. Essa é a mais pura realidade. Cara, é muito mais caro não aproveitar esse tipo de evento. Tem gente que não tem noção. Cara, investir em evento, né? Que é passagem, é hospedagem, é alimentação, ingresso. Cara, tudo isso é um investimento que, dependendo da tua empresa, cara, isso é custo de empresa, não é teu prolabore. Exato. Mas isso tem que trazer retorno, né? Isso você tá lá pra trazer retorno. Você não tá lá pra fazer zoação. Você tá, cara, é negócio. Tá lá pra aprender, pra fazer conexões, para se conectar, para gravar conteúdo, tá ligado? Então, eu posso falar com propriedade. Eventos foi a parada que mudou. Eventos e grupos de negócio foi o negócio que mudou a minha vida e a minha jornada. Perfeito. Um ponto que eu acho muito massa que tu trouxe, mano. Eventos e grupos de negócio mudou minha jornada. Exatamente isso. Eu, de um cara de TI, me transformei em um empresário exatamente por isso. Exatamente pelos mesmos pontos. E um ponto que a galera vai a evento eu tô indo no evento pra quê? Não sei. Porra. Pelo amor de Deus, se você vai, você tem que ter um objetivo. O que você quer desse evento? O que é o teu gargalo atual da tua empresa? O que tu tá indo buscar? Com quem você precisa se conectar? Já vai com isso em mente. Puta, eu tenho que me conectar com essas 3 pessoas no evento, porque isso daqui vai me destravar pra mim ir pro nível tal. Eu tenho que encontrar pessoas assim pra... Então, já vai com tudo programado, porque se você não tiver nenhuma programação em mente, só tá indo por ir pra ver qual que é, não faz sentido, na minha visão, você ter esse investimento. E um outro ponto que a galera, às vezes, tem um bloqueio muito grande. Puta, vou investir, vou olhar para isso, vou ir no evento, vou entender o como funciona. É exatamente por essa falta de analisar os seus gargalos e realmente buscar uma parada. Teve evento que literalmente triplicou o meu resultado. Triplicou o meu resultado. Como também teve evento que cara, o que eu tô fazendo aqui? Não faz nenhum sentido eu estar nesse lugar, nesse momento. Mas foi porque você não filtrou antes ou não se perguntou ou foi no... Eu fui porque eu era um embaixador do evento e eu tinha que ir, entendeu? Você é qual? E aí eu fui, porque eu tinha que ir, ponto final. Entendeu? E aí eu fui. Mas, cara, é loucura. Às vezes a gente recebe alguns convites, algumas coisas que tu olha e tu diz, mano, não faz sentido mais. Não tem como tu bater e ir em tudo que você quiser. É doideira e a obesidade de informação com a falta de implementação vai te fazer mais ficar ansioso do que você realmente ter resultado.
É a falta de clareza, né? Qual que é a intenção de você quer, por isso que antes não tinha, inclusive agora, tá? Ao meu ver, olhar analítico assim, né? Tá ficando às vezes até saturando, né? A galera já tá ficando saco cheio, tem que ter algo diferente assim pra fazer a pessoa ir num evento, porque é tantos. Cara, às vezes pega no grupo ali de negócio aqui, cara. Pessoal, final de semana tem evento. Pô, mas tem o meu, num grupo que tem 15 pessoas, cara, no final de semana tem evento de 4, 5, pô. É. Assim, cara, não faz sentido, tá ligado? Então, muitos eventos, claro, cada um tem seus públicos, etc, né? Às vezes tem uma troca de público, mas tem muito evento. Então tem que saber bem filtrar, escolher, ser intencional. Cara, o que você quer naquele evento? O que você vai buscar? Qual que é a tua missão? Ou você vai só por ir? Porque tem gente que gosta, mas é cansativo também. Eu já evito muito, assim, cara, quando eu vou, tem que ser muito estratégico, tem que ser intencional. Às vezes, de fato, tem o dever de ir, né? Tem o dever de ir, tem alguma gratidão, alguma coisa. Mas seja intencional, escolha quais são os eventos que você quer ir, tenha clareza, porque evento é negócio. Evento é... Quando você sai da zona de conforto, o que aquele evento vai fazer você, ou tua empresa, ou tua família prosperar? Esse pensamento. É esse o ponto. E tu falou, pô, faz mais sentido ficar em casa ou eu ir? Cara, é óbvio que é muito mais gostoso ficar em casa. Não tem nem discussão. Ou ir viajar com a família pra casa do caramba. Claro que é muito mais gostoso. Mas você é empresário. Se você é empresário, você tem que fazer o que tem que ser feito. E não fazer o que você quer. Se vai ser bom para a sua empresa, faça o que tem que ser feito. Se não, cara, volta a ser CLT às 18 horas, você fecha o seu notebookzinho e vai curtir sua vida. E tá tudo bem. Tem muita gente que não vai ter perfil. Inclusive, só são 3% da população que é empresário. Se você não tá disposto a fazer o que tem que ser feito, não faça. Mas entenda que não é pra você. Cara, muito cirúrgico isso. Eu até lembro de uma frase que eu ouvi uma vez do Paulo Musi. Uma livezinha que ele tava fazendo de bicicletinha lá. Aquele padrão que ele criou de conteúdo. E, cara, eu acho do caralho, não é o que eu faria, mas pra ele encontrou. E ele falou o seguinte, assim, respondendo um comentário de uma pessoa que tava acompanhando ele, assim... Ai, mas eu não gosto de comer verdura, de legumes. Assim, cara, você não é criança. Você não é adolescente. Você não tem que gostar, pô. Você tem que comer porque tem que comer, porque isso vai mudar você, a tua saúde, etc. Então, tem que fazer o que precisa ser feito. Não é fazer o que você gosta de fazer. E é a mesma visão que você trouxe aqui agora. Então, cara, empreender é isso, né? Isso, empreender é um desafio todos os dias. É acordar pra apagar incêndio, acordar pra... Eu gostava quando era um só, Léo. Hoje em dia é um 5, 6. Quando eu era um só por dia, porra, eu achava maravilhoso, mano. Hoje em dia tá um pouquinho mais. Hoje em dia tá um pouco mais complexo. E cada vez mais que vai crescendo é um problema maior, um risco maior, mas a gente gosta dessa adrenalina. Mas no fundo, eu vi uma frase recente. Eu não sei de quem que era, mas eu falava o seguinte, cara, a gente empreende, a gente trabalha, a gente corre, mas no fundo, cara, que é a tua família, teus relacionamentos, o que é prioridade na tua agenda? Saúde é prioridade, tua alimentação, tua família, os relacionamentos estão na tua agenda como prioridade? Se não estão, cara, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu vejo que você faz muito também com a tua família e sempre, cara, coloca, né, Deus, família e depois o trabalho ali, cara, que é importante. Exato. E aí, Cara, mano? vamos lá. Fui no evento, tô cheio de dopamina. Fechei umas 3, 4 vendas, tô pronto, minha agência começou a vender. Quando que eu começo a contratar e estruturar os processos? Boa. Cara, excelente pergunta, Léo. Fui no evento, canal de aquisição foi evento, já tô com alguns clientes. Ou, às vezes, é meu próprio network. Os primeiros contratos, as primeiras vendas de network mesmo, né? Rio de amigos. A minha recomendação é 5, 4, 5, 6. Isso se você já tem experiência com tráfego, tá? Isso se for a gente de tráfego performance. Já tem experiência com tráfego? 4, 5 clientes você toca, aí você já começa a contratar, porque fazer aquilo dali vai te consumir mais tempo do que tá focado no crescimento, no que é crítico, tá? Agora, por exemplo, você foi no evento, você entende do que é tráfego pago, mas você não aprende, você não faz, nunca fez. Entende da parada, sabe? Abrir um gerenciador e tal. E tu tem essa ambição de, cara, escalar. Né? Que o papo é sobre escalar a agência. Uhum.
eu falo assim, cara, você não vai aprender tráfego. Não é minha recomendação, tá? Se tu tá com esse pensamento, né? Por isso que é sempre bom, né, entender onde é que você tá, onde que você quer ir. Porque às vezes eu pergunto isso pra galera. Chega às vezes numa reunião com a gente, assim, cara, beleza, entendi você, mas aonde que você quer ir? Porque às vezes tem muita gente que tá ali com 5, 10 mil reais, 15 mil reais, tá bom pra caralho. Não, pra mim tá bom. Cara, então tá bom, show. Isso daqui que a gente tem não é pra você. Porque isso aqui é pra jogo de empresa, né? Você, cara, tá aí se aventurando, você tem uma urgência, tá tudo certo. Mas, se a pessoa não tem experiência, entende de tráfego e não tem experiência, cara, no primeiro, no segundo, terceiro já contrata. Porque o tempo que ela vai se dedicar para estudar e aprender e fazer, ela deveria se dedicar no crescimento da empresa, no comercial, crescendo e estruturando. Então, é bom analisar se já tem experiência ou não tem. Ontem, um aluno perguntou assim pra mim, Léo, qual que é o melhor curso de Google Ads do mercado? Um aluno legal, tá? Fazendo um faturamento ali de 25, 30 mil mês, começou com a gente com menos de 10k, mas ainda assim, cara, a gente tem que dar aqueles carinhos, né? Assim, dar aquelas porradas, assim. Ele assim, cara, na minha opinião, né? Eu sei que tem muitos professores, eu tô um pouco por fora, mas seria o curso do Máquina de Vendas do Adriano Giannini, que é um grande amigo meu. Mas, se tu quer um curso, né, para um bom operador, vai no curso dele, até a própria comunidade Sobral também tem coisa. Agora, se tu quer um curso que vai te entregar os 20% que gera 80% do resultado de Google Ads, na área de membros tem um curso lá de um baita professor, Léo Junks, assim assado, e ele vai te ensinar o que você precisa para gerar resultado para negócio local. Né? Fazer um curso voltado pro cara da empresa, pra ter essa visão, cara, é o beabá, assim, passo a passo. Exato. Ele assim, pô, então é esse que eu quero. Então, é isso. No outro lado tem 300 aulas. Você tem tempo pra assistir 300 aulas? Não tem, então. Por isso que tem que entender onde que você quer ir, tá ligado? Bota o operador estudar aquilo ali. Por isso que vem essa visão, quando contratar. Onde você tá, quais são as suas prioridades, onde que você quer chegar. Tem experiência? 4, 6 clientes, já contrata. Não tem experiência? Desde o primeiro você já contrata. Tá? Quando contratar, quais são as primeiras contratações que deve fazer? Na minha opinião, numa agência de tráfego, é analista de tráfego. Tá? Analista de tráfego, não recomendo contratar fixo logo de cara, até porque não tem caixa, né? Você tem que fazer caixa. Você contrata por conta de anúncio. E a conta de anúncio, ela é como se fosse uma experiência no mundo tradicional de negócio, né? O tempo de experiência ali. Só que não é sexy nem atrativo para um analista você dar uma conta para ele a 150, 200 reais. Só que de cara você fala para ele assim, ó, a gente tá em expansão e eu vou colocar 2, 3 contas aqui de teste para você, né? A intenção é contratar fixo e o salário seria esse, tem um plano de carreira, só que eu vou te colocar essas contas aqui pra gente testar, pra gente ver se você vai gostar de trabalhar comigo, se eu vou gostar de trabalhar com você, se você vai entregar o mínimo que a gente precisa de resultado. Então, contrata por conta, mas desde o começo alinhando que é um contrato fixo, até porque no longo prazo não é sustentável, né? Ficar pagando por conta ali, né? Exato. Um colaborador. Dependendo também, você tá com 4, 6 clientes, eu já contrato 2 analistas de uma vez. Boto os 2 ali para você ter as métricas e ter, né, ver o que vai performar e o que não vai. Porque o cara vir numa reunião, numa entrevista, ele pode se vender muito bem, mas depois vamos ver que a gente vai ver. E com 10, 15 dias a gente já sabe. Uhum. É uma frase que eu aprendi com um grande amigo meu, que ele falou o seguinte num master, que colaborador é igual cartão de crédito. No evento em Jurerê que o Gabriel Breer falou pra gente lá no evento do nosso Mastermind, assim, cara, colaborador é igual cartão de crédito. A gente contrata hoje pra pagar daqui a 30 dias. Então ele tem que se pagar, né? E se ele não se pagar é porque você tá fazendo alguma merda. Exato. Né? Treinando, delegando, não deu a direção correta ali e vai coisar. Analista. Respondendo a pergunta, analista com experiência, entenda onde você quer chegar. Aí depois, que tem uma parada que eu acho que vale aprofundar. Que é essa questão de escala de agência, tá? Nesses anos todos, a gente tem 4 fases, ao meu ver, mas dentro da nossa metodologia que a gente estruturou de escala de agência. Que a primeira fase é a fase da sobrevivência, do caos ali total mesmo. Que, cara, pro cara que quer empreender, escalar com a agência. Que vai falando de faturamento de 5 a 15 mil, ou de 0 a 15, 20 mil ali. Uhum. O que a pessoa tem que fazer nessa fase? Cara, tá botando na cadeira e vender. Só vender. Os erros que a galera cometem, querer estabelecer processos logo de cara, ou querer ter uma estrutura gigante, né, de uma agência que tem 100k de MRR e você tem 4, 3 clientes. Assim, cara, é um erro muito grande. Sim. Não que não seja importante ter processos. Mas não é a fase, né? Não é a fase.
Exato, porque daí a pessoa vai lá, entra, vê um ClickUp lá do fulaninho, cara, lindo, tudo automatizado, maravilhoso, e o cara começa a gastar energia querendo estruturar e quer o template daquele, quer comprar. E eu assim, cara, é importante, mas não nesse momento. Aí você tá gastando, você tá antecipando, sofrendo por antecipação por uma parada que não precisa agora. E outra, agora é só sentar a bunda na cadeira e vender. Tem que ter processo? Logo no começo tem, mas num curso você pega isso daí que é o processo de entrada de cliente, fazer um onboarding, um cadastro, fazer um planejamento de estratégia do cliente, entendeu? Um Excel resolve. Só de ter o planejamento é fácil de tocar os clientes, né? Só o planejamento. Então esse é o processo inicial dessa primeira fase. Até 10, 15, 20 mil, cara, é só sentar a bunda na cadeira e vender. E por que eu falo que essa primeira fase é venda? Porque ali você já vai contratar analista, dependendo do cenário, talvez você tenha, às vezes, um pré-vendas, porque é uma parada que às vezes acaba sugando muita energia, né? Porque é comercial e tem que se dedicar. Então, analista, um pré-vendas, e você fica como closer, vendendo, né? E fazendo ações de comercial e, claro, de relacionamento com o cliente, etc. A segunda fase, o que é? Que é justamente essa de 20 mil para, eu boto 50, 60 mil. Que é uma fase quando você, 15, 20 mil, você sabe vender, você entendeu um pouco a parada, você já é mais replicável o processo, entrou cliente entrou onboarding, planejamento, depois debriefing, depois execução, etc. Então, já está mais replicável na cabeça, tem que começar a colocar isso no papel e começar a estabelecer os processos. De 20 a 60 mil, começar a estabelecer processos, os playbooks operacionais, os POPs, né, de cada tarefa, para que a gente consiga contratar mais. O colaborador vai entrando, inclusive os próprios colaboradores vão ajudando nisso daí, né? Mas você tem os processos e ferramenta de gestão também, que vai ser um ClickUp, um Antab, não sei qual ferramenta que você vai utilizar, um Notion, tá? Todas elas têm suas particularidades, mas elas estão ali para ter processos mapeados. Então, segunda fase de 20 a 60 mil, vai ter os processos, a criação dos playbooks, etc. Estruturação do teu comercial, de todos os teus playbooks, e é isso que precisa fazer. E também ali tu já vai ter um financeiro já contratado, se não é tua habilidade, eu não sou bom em financeiro, não gosto de fazer, cara, contrata um BPO, contrata alguém para estar fazendo isso daí, se não é tua especialidade, né? Tem uma parada que tem gente que acredita que assim, se eu sou muito bom em vendas e não sou bom em financeiro, o que eu vou fazer? Eu tenho que estudar mais financeiro para ficar bom. Não, você tem que ficar bom em vendas e contrata o que você não sabe. Então, segunda fase, estruturar os processos ali, tem mais colaboradores, você vai ter, já ter um head, vai ter uns 3 gestores já, analistas já tocando a parada, vai ter pré-vendedor, já vai ter um closer também, e você gerenciando. Tem um organogramazinho, bonitinho, mas é mais ou menos isso. Da terceira fase para a quarta, que é entre 60 mil e 80 mil, é quando você vai preparar a estrutura para poder dar uma rampada. E nessa preparar é sofisticar teus processos, né? Dar uma sofisticada, melhorada, automatizar tudo que pode ser automatizado, né? Melhorar tudo que pode ser melhorado ali, usar muito da IA para você ganhar tempo, ganhar energia nesse processo, tá? Vai ter líderes, né? Já tem uma cultura já construída ali que você já veio construindo, mas é o momento de sofisticar todos os seus processos e preparar para ir para mais de 100k. Daí a quarta fase ali é quando você está acima de 100 mil de recorrência, é quando muito mais governança, cultura, KPIs que você só analisa mais números, etc. E prepara para rampar ali para 200, 300 mil. Mas essas são as fases de agência. Respondendo de processo de contratação lá na lista, cara, processos no começo só simples, processos mais simples possível. E você só vai melhorar os processos, né? Indo para a segunda fase. Acima de 15 mil reais, para 30, para 40, 50, você melhora. E só depois você vai sofisticar. Só que, sofisticando mesmo, que daí você vai rampar. Ontem, sexta-feira, eu fiz uma reunião com potenciais clientes que não compraram ainda, estão num fluxo de comercial nosso ali, que mesmo assim eu não faço venda no Pix na hora, mas eu sou bem tranquilo quanto a isso. Eram 4, 5 sócios. E botei eles numa reunião, todo mundo junto. Foi 2 meses, assim, numa cadência, né, de relacionando, faz nutrição, etc. Fiz uma reunião. E eles migraram, eles utilizavam o ClickUp, que é muito mais completo hoje, muitas mais possibilidades, eles voltaram pro Trello. Né? E eu assim, cara, me assusta isso. Não que o Trello não dê para fazer, né? Dá para fazer muita coisa. Mas ele é muito mais limitado. Muito mais limitado. Mas qual que era o problema deles ali? Eles não tinham alguém interno que sabia mexer 100%. E quem tinha antes
saiu fora. Deu assim, cara, e tá tudo bem isso. Só que você tem que botar alguém para fazer isso. Só que você vai implementar, estudar isso daí? Não, cara. Quando você tem caixa, você paga alguém para implementar essa porra. Você ganha o quê? Ganha tempo, ganha energia. Exato. E o bem mais precioso que vocês têm, que a gente tem, que a galera tem, é o quê? É o tempo, porra. Então, você não vai ficar estudando coisa que você não sabe. Igual eu falei do analista lá no começo. Você não sabe fazer tráfego, cara, você não vai aprender. Você vai ficar 6 meses, 1 ano aprendendo. Cara, 6 meses pra gente digital, meu Deus, velho. Você tá em outro patamar com visão Total. de negócio, né? Visão Total. de empresa. Então, o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. E o nosso tempo, ele tem que estar se dedicando numa escala de agência em coisas que são críticas pro crescimento da empresa. O que não é crítico, delega, contrata alguém. E dentro das fases que tu colocou, a cultura, ela ficou entre a terceira e a quarta, né? Não, ela ficou na segunda e na terceira. Tá. Porque na segunda e na terceira, quando a gente já vai melhorando os processos, já tem um mínimo, já começa a melhorar ainda mais os processos. E ali ele tem que ter cultura, porque senão vai ter problema. Mas tu não acha um pouco arriscado começar a empresa sem ter um panorama de cultura já estruturado? Como que é isso na tua visão? A questão de cultura, logo no começo, a gente tem, tá? Dentro da fase, né, que é da gente destrinchar mais, a gente tem. Que é pelo menos um manual de cultura, que a gente tem que ter por que a tua empresa existe, para onde que você quer chegar e quais são teus valores, porque é isso que você vai utilizar para vender para os primeiros colaboradores. Tá ligado? E para os clientes também, né? E é para os clientes também na apresentação. É Sim. por isso que eu falo que tem que ter um processinho básico lá, tem que ter. Até porque os primeiros que você vai contratar, cara, a gente vai cometer erros contratando gente errado. Mas se você tiver um mínimo do que você tolera e o que você não tolera, é importante. Perfeito. Então, cara, o mínimo a gente tem. Inclusive, por exemplo, numa parada do nosso serviço lá da nossa entrega, a galera que entrou, a primeira fase que tem que fazer, independente do faturamento que tá. Né? A gente tem um faturamento mínimo que eles entram ali. Mas, cara, a primeira coisa que tem um manual de cultura? Tem? Não tem? Cara, você vai pegar o nosso agente de IA aqui e você vai responder todo esse briefing que tem aqui, ele vai desenvolver todo o teu manual de cultura e depois você só dá a lapidada. Então, essa é a primeira fase. Por que você está aqui, por que você comprou nosso produto e onde que você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, cara, o que você está fazendo aqui, entendeu? Exatamente. Perfeito. E Às vezes eu falo pra caralho, velho. E até dentro da cultura, tem uma coisa que, em questão de gestão, cultura, etc., é uma dificuldade para quem está no mercado de agência, que é manter a galera que trabalha com a gente dentro. Por alguns motivos. O primeiro é a visão de empreendedor do cara. O segundo, a agência não era para mim. Pelo que eu vi, marketing digital não funciona tanto. Até pressão da cultura, né? Porque tem algumas agências que têm uma cultura muito forte. Como que hoje vocês têm trabalhado para reter a galera dentro da agência de vocês? E como que vocês fogem daquele padrão que as agências usam, que é, não, vou te dar um pedacinho aqui da minha sociedade. Vocês conseguem escapar disso também? Cara, baita de uma pergunta, tá? E isso daí também me lembra algumas respostas que eu tive de colaboradores, né? Inclusive, clientes meus que foram perguntar para colaboradores, tipo, por que você tá com o Léo? Né? O que tem assim, cara? Vocês trabalham, que vocês fazem isso, cara? Por que vocês continuam? Como é que é aí dentro, né? Foram perguntar isso. E depois clientes meus vieram dar o feedback e o colaborador também veio me falar isso. E qual que é a minha visão? Eu acho que existem, né, 2 tipos de líder, né? O dono de uma empresa ali, aquele que é líder e aquele que é o chefe, o que inspira e o que manda, né? Então isso parte muito de você. A liderança é uma parada que a gente desenvolve, né? Não vem de berço, é uma coisa que desenvolve, é uma soft skill, mas o caráter não. Né, o caráter ele vem de berço também, então as pessoas que você contratam, dependendo do setor ali, né, você desenvolve o soft skill e o resto, caráter não. Não, o caráter vem de berço. Então isso, por exemplo, é um valor, é uma coisa que a gente filtra muito na hora de contratar. E colaborador meu deu a resposta no seguinte, né, por que né, não faz, não sai ou não vai empreender, etc. Ele assim, cara, além de ter cargo, de salário, de ter vários benefícios e tal, mas a liderança, o Léo, ele é sempre muito transparente com a gente de onde ele quer chegar, qual que é o grande sonho, da missão, de fato, da empresa, por que a empresa existe. E o Léo já falou que era muito mais tranquilo para ele pegar ali, 10 clientezinhos e ficar de boa e não ter todos esses problemas que ele tem. Só que a parada que não é, né, o dinheiro.
A parada é muito mais profunda. Dinheiro é uma consequência, etc. Mas Obviamente é importante, é porque não é lógico. uma ONG, né? A gente não é hipócrita, né? A empresa não é ONG, a gente tem que dar lucro. Se não der Sim. lucro, tem alguma coisa errada. Mas tem algo, né, muito mais profundo. O objetivo da empresa existir é muito mais profundo do que só, né, lucrar. Tem transformação, tem missão de vida, etc. E o colaborador falou justamente isso, cara, a transparência, o quanto que ele é transparente em relação a números, em relação... Porque às vezes é muito lindo, né, chegar e mostrar, ou ver um evento, ver o NL lá, caralho, mano, que coisa maravilhosa esse evento, porra. E muita gente não sabe o que acontece por trás, né, os desafios que é pra gente produzir aquilo ali. Ou fazendo as vendas que a gente faz, ou ter a estrutura que a gente tá, ou quando a gente tá com carrão, etc. Eles dizem, cara, tem um processo por trás. E eu, por ser sempre muito transparente com a equipe, com tudo isso daí, a galera vai ficando. Então, tem um que falou uma vez pra mim o seguinte, cara, né, eu sou um soldado teu, aonde você for eu vou. Né, eu vou pra guerra junto com você. Então, eu vou sangrar junto com você. Eu assim, cara, isso é muito foda, né? Isso foi algo que mexeu bastante comigo e foi onde que eu vejo, cara, muito vem da liderança. Você inspira e você não manda. Eu tive muito isso da minha gestão, né, do restaurante que eu trabalhei, muito tempo assim, cara, desde muito jovem. E depois eu fui, né, lendo muitos livros e ouvindo muitos podcasts também, bibliografias e tal, e eu fui entendendo muito isso. Então, cara, eu acho que primeiro vem de cima, da liderança, os colaboradores. Eu acredito que quando o colaborador, ele quer empreender, cara, eu acho isso do caramba, né? Eu não vou limitar, tem gente que às vezes, nossa, meu Deus, eu vou perder um talento. Assim, cara, deixa a pessoa, se a pessoa quer voar, deixa voar. Mas por que não voa junto com a gente também, né? A gente pode empreender ali, a gente pode ser um instrumento, a gente pode virar um sócio dessa pessoa. Então, se a pessoa quer empreender, show. Por isso que entra a questão da transparência, né? Desde o começo é bom, cara, ser transparente ali com o seu chefe, com o seu mentor ali, porque diz aonde você quer chegar, tá? Então, em relação a essa questão, eu acho que eu apoio, eu não sou aquele que eu quero, ai meu Deus, preciso reter talentos. Claro que, né, a gente paga bem, mas o empreender é difícil pra um caralho, né? E nem todo mundo tá disposto. Por isso que muita gente se frustra no mercado ali, entra, vai lá e tal, cara, viu que não é. Porque às vezes empreender tô rico num dia, tô pobre no outro, é problema... Cara, empreender com a agência é um problema todos os dias pra resolver. A gente acorda, cara, qual que é o problema que a gente vai resolver hoje, entendeu? Porque sempre vai ter problema. Exato. A gente é contratado, a gente é pago pra resolver problema. Então, problema sempre vai existir. Tem gente que, ai, tô puto, meu Deus, cara, quanto problema. Não... Ué, você é pago pra isso, não aguenta, pega a tua carteirinha e vai voltar pra CLT, tá? Então, esse é o meu pensamento sobre isso. Eu acho que não dá para reter, sim, a gente retém com cultura, a gente retém com a liderança, a gente retém, claro, com benefícios, né? Plano de carreira. As pessoas não é só dinheiro que segura colaborador, tá? Forma alguma. É principalmente reconhecimento. Tá? Na minha opinião, a minha experiência as pessoas às vezes elas só querem ser reconhecidas, tá? E quando elas são reconhecidas, cara, é o suficiente, assim, para elas, né? Dinheiro, claro, é importante, mas, cara, o reconhecimento que a gente dá, cara, é extremamente importante. Teve um evento, você mencionou, do NL. Foi esse ano, eu não sei se foi desse ano, 5 anos, ano passado. Que todo evento eu chamo depois toda a equipe ali, cara, vamos fazer, né, homenagear eles, toda a galera que tá participando do evento. Porque o Léo tá ali no palco falando o microfone na mão, mas tem 40, 50 pessoas... Por detrás pra poder fazer a parada acontecer, né? Depois chegou um fotógrafo lá, no outro dia, falou assim, cara, o que tu fez lá de fazer o pessoal bater palmas pra gente e tal, cara, ninguém nunca fez isso pra mim em toda a minha vida. Eu assim, cara, aquilo foi muito lindo, muito obrigado por isso. Eu assim, cara, pra mim é o mínimo, né? Não é porque eu tô ali na frente, claro que eu faço toda a parada acontecer, mas é a galera que tá ali por trás que faz aquilo ali. Sim. A galera que trabalha, a galera que faz os cliques, os vídeos, a galera que tá limpando o banheiro, todo mundo tem envolvido. E o cara fala isso pra mim, assim, mas pra mim é uma coisa tão normal, só que depois conhecendo mais, né, os bastidores dos outros eventos, a gente sabe que não é assim. Tem muito evento que, cara, a galera ou pisa, ou agride, assim, realmente, ou é exigente demais. Cara, eu entra lá no camarim, nas salinhas lá durante o NL, cara, tem bolinho, tem pão de queijo pra galera trabalhar, tem energético, tem um monte de coisa, porque mano, se eles estão bem, se eles estão felizes ali no ambiente, o que vai acontecer? Pô, eles vão dar a vida deles pra gente. Isso é uma coisa que eu dito de um grande sucesso do NL, foi isso, cara, toda a galera que trabalhou assim no projeto,
eles sempre entraram na parada de corpo e alma. Uhum. E por isso que sempre ficaram muito foda os vídeos, os materiais, os eventos, independente dos obstáculos que a gente já teve pra produzir. Mas, cara, eles vestiam de fato a camisa, né, cara? Colocava a alma na parada. E por eles colocarem a alma no negócio, o cara sempre tinha uma entrega muito absurda. Foda. Então, esse é o meu pensamento em relação a empreender aí com um colaborador, reter. E a galera realmente se apega nos pequenos detalhes. Eu vou dar até um exemplo do nosso último evento. Dentro do coffee ali pra equipe tinha croissant de chocolate. Eu amo croissant de chocolate. Tu acha que uma das coisas que mais ficou na minha cabeça sobre o evento não foi o croissant de chocolate? Foi, e toda vez eu lembro, maldito croissant de chocolate bom que tinha no evento. Então, cria essa memória afetiva nos pequenos detalhes, né? É os detalhes, cara. É os pequenos detalhes, as pequenas lembranças ali que vai fazer o... Não é o salário. Como eu falei, é importante, mas, cara, é o reconhecimento, é a lembrança. Cara, o cara lembraram de... Cara, isso... Acho que não tem valor que pague essa porra. Perfeito. Então, para passar o último insight para a galera, qual para ti é o ponto fundamental para uma agência escalar agora nesse... Claro, talvez não nesse 2025, mas para 2026, com todo o cenário de instabilidade política e etc. O que tu acha que é o plano de ação para o cara aproveitar esse momento do Brasil e escalar? Então, a gente vai sair do Brasil. Agora escala na gringa. Não, independente do que cenário político que vai acontecer ou não, eu acho que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? O que vocês acreditam ou não, e a galera que nos ouve acredita ou não. Mas, cara, faz o que está ao nosso alcance, senta a bunda na cadeira e trabalha. O que vai acontecer o mercado digital ele acaba mudando muito e muito rápido. Então, para quem vive no mercado de agência, cara, deu 3, 4 meses, cara, teve mudança, né? Mudou alguma coisa, mudou funil, mudou forma de entregar, mudou alguma coisinha, sempre vai estar mudando. Então, por isso que a pessoa tem que estar sempre se atualizando. Por isso que é importante estar em grupo de negócio e é importante estar em movimento, participando de eventos ou ouvindo podcast como esse daqui. Não acredito que a entrega vai mudar. O tráfego agora vai ser Andrômeda, que vai fazer os anúncios sozinho, não sei o quê. Não vai acontecer isso. O nível de consciência já aumentou, mas já vem aumentando bastante no empresário. Eu acho que o foco vai ser muito mais em comercial agora. Eu acho que muito mais em comercial. Então, a pessoa que tiver essa visão de, cara, o tráfego pago ele é 10%. Né? O marketing, cara, gerar demanda. Daqui a pouquinho, qualquer pessoa sabe pegar um anúncio ali, subir e vai estar vindo mensagem no WhatsApp, um formulário, não importa. Então, cara, isso gerar demanda vai ser fácil. Só que tendo essa visão de empresa, de negócio, de comercial, cara, é algo que tá vindo com muita força, sempre foi fundamental e não vai sair, né? Então, não vai ser implementando uma agência de IA que vai mudar o negócio, mas tendo essa visão que, cara, você tem uma empresa e se você não vende, você quebra. Eu falo isso para os meus clientes também, da agência, assim, cara, você não tem uma empresa que faz um espaço de casamento. Isso é uma empresa de vendas, porra. Que você tem o serviço aqui de aluguel de casamento e não sei o que, não sei o que. Você tem o serviço da canetinha de emagrecimento, né? A gente foca muito em médico, em endocrinologista, nutrólogo e tal. Tem. Mas, cara, você vende o procedimento, você vende emagrecimento, é uma empresa de vendas. Tu não é um médico. Quando a pessoa senta na mesa ali fazer a avaliação, você faz a avaliação, bota o jaleco. Quando você sai, você tira o jaleco, mano. Você é empresário, tá? Você é um vendedor. E se você não vende, tu vai quebrar. Então é esse tipo de visão que a gente vai trazendo. O gestor, analista que tiver esse tipo de visão, vai se dar bem no mercado. Tem muito gestor que só sabe apertar botão e não sabe vender, só que a venda ela é uma soft skill, ela é desenvolvida. Como você se desenvolve? Vendendo, fazendo reunião. Quanto mais reunião você faz, mais rápido você aprende. Quanto mais rápido, né, você erra ali, melhor, tá? Mais rápido você ganha experiência. Eu já tomei já tomei porrada pra caralho, já cometi erros pra caramba, mas os erros me fizeram, né, a gente se desenvolver. O problema é que a galera é muito ruim em venda e comunicação. Eles focam muito em vender a ferramenta e não sabem ouvir um cliente, tá? Então, cara, se souber ouvir um cliente e a dor dele, o desafio, o que ele busca, o que ele espera, cara, o que você vai vender para ele? O Meta-Ads? Não, você vai vender para ele o que é o desejo dele. Se ele falou que a outra agência, o suporte era assim, assado e demorava, não sei o quê, o que você vai vender para ele? Como é que funciona o teu acompanhamento? Como é que funciona o suporte? Como é que funciona as reuniões?
entendeu? Então é isso, ouvir mais e vender o que de fato eles estão precisando. Tem muito profissional no mercado, tem muito gestor, tem muita agência ruim, mas também tem muita agência boa também. Então, cara, o que você vai se destacar? O mercado ele não vai mudar, acho que não agora, né? Vai ter novas atualizações, mas a forma de entrega vai ser muito mais focada agora para essa questão de comercial. Você vai ter IA, vai ter alguma coisa? Tem uma IA só para atendimento? Cara, tem os fluxos, tem templates ali, só que tudo é adaptado. Igual a gente de IA, de atendimento, de N8N, não sei o que, assim, cara, é igual um carro. Você compra o carro, você bota gasolina, se você não bota mais, vai dar ruim. E uma IA é a mesma coisa, né? Qualquer IA, você sempre vai ter que tá melhorando, entendendo ali, para estar ajustando. Então, eu acho que é muito isso, tá? Foco muito mais em comercial para esse ano de 2026 aí. Perfeito. E para quem quiser aprender a escalar e ter o teu acompanhamento, onde pode te achar? Pô, primeiro, eu queria agradecer pelo convite aqui, pela forma como vocês conduziram o bate-papo aqui. Eu acho que falei pra caralho. E a gente gosta, esse é o foco, né? Esse é o objetivo. É escutar quem escalou, né? Então, cara, obrigado pelo convite e parabéns pela forma como conduziram. Eu gosto sempre de, cara, falar e poder aprofundar. Eu acho que uma das minhas missões de vida é agregar valor para as pessoas, né? Então, eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvir aqui, sempre vai ter as pessoas que vão pegar os insights e também o conhecimento. Sem execução não significa porra nenhuma. Peguem esses insights e coloquem para rodar. Assim como vocês têm o objetivo de vocês aqui com o podcast também, que é gerar valor, é gerar conteúdo, é impactar a vida das pessoas. Então, cara, e vocês estão dando o tempo de vocês, que é o mais precioso para estar aqui, né? Então, cara, parabéns por esse projeto. Obrigado. Em relação a me encontrar no meu Instagram, Léo Junks, que precisar sobre implementação de processos comerciais para agência, empilhamento de funil, metodologia, para a empresa também, serviços de IA, tudo que a gente precisa, puder te ajudar, a gente vai te ajudar. Claro que a gente faz um diagnóstico, né? A gente vai entender, porque tem muita coisa que às vezes a gente pode não oferecer, eu tenho muita coisa ali, mas, cara, não é teu momento, porque eu te vender um produto de 100 mil reais, se você tem um produto aqui de 5, 10 mil reais que vai resolver o problema. Exato. A gente é muito com isso, porque a gente pensa no longo prazo, né? Não numa venda de imediato. A gente quer ganhar dinheiro por muito tempo, mas para isso a gente tem que colocar dinheiro no bolso dos clientes também. Perfeito. Perfeito. Então, muito obrigado. Eu sou Léo Rodrigues, diretor de marketing da empresa independente, @realmente Léo. Ao meu lado, Gabriel Breyer, CEO da empresa independente, @Gabriel Breyer. E deixa o último recado pra galera aí, bebê. Galera, um prazer estar aqui entrevistando o Léo. Além de um grande amigo, um cara que realmente se preocupa com cada uma das pessoas que estão passando por lá. Várias e várias pessoas que estão lá dentro. Eu já tenho contato, converso, troco ideia, porque já participei várias vezes dentro da comunidade. E realmente a galera tem um carinho muito grande, tem uma evolução muito grande. Então, conheçam o trabalho dele, entendam o que ele faz. E o evento dele é absurdo. Tenho certeza que se vocês forem, vocês vão gostar demais. Léo, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer enorme. Tamo junto. Obrigadão, viu? Valeu. Tamo junto, Príncipe. É isso. Muito bom.